Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre uma parceria entre a Cefaz e os Correios que vem combatendo a sonegação de impostos em produtos despachados pelos Correios. E um projeto de incentivo à leitura busca reduzir pena de detentos do sistema prisional de Alagoas através da leitura. Uma parceria entre a Cefaz e os Correios está fechando o cerco em cima das pessoas que despacham mercadorias com o objetivo de sonegar impostos. Só em março desse ano foram feitas mais de 2.000 fiscalizações e recolhidos mais de 600 volumes por falta de documentação. Para explicar como funciona esse procedimento e como recuperar um produto recolhido, eu converso com Luiz Augusto Mota, chefe de fiscalização de fronteiras da Cefaz. Primeiro, saber que seria um golpe de sonegação, como vocês descobriram esse golpe? Na verdade, assim, né, podemos chamar por golpe, né? Foi mais, muitas das mercadorias que vêm por desconhecimento das pessoas a respeito da legislação mesmo, né? A gente teve muita mudança na legislação, principalmente com respeito a pagamento de imposto para não contribuinte no Estado, que antes o imposto ficava todo com a mercadoria com o Estado de origem, e atualmente há uma repartição de receita entre a origem e o destino, né? Então, muitas vezes, vem as mercadorias e o Estado de origem, o contribuinte de origem, não remete o imposto à parte de Alagoas. Então, muita coisa é apreendida nos Correios também por causa disso. É lógico que existe hoje em dia ainda a questão da sonegação, do pessoal que manda mercadoria sem nota fiscal, né? E a gente sempre fiscalizou, teve uma parceria com os Correios, né? Só que ela foi intensificada nos últimos anos em função disso, dessa alteração da legislação também. Como você, a Cefaz ou os Correios descobrem que aquilo é mercadoria, que tem sonegação fiscal, ou é uma mercadoria despachada entre famílias e pessoas interessadas em remeter esses produtos? O que a gente vê se a mercadoria vem sem nota, muitas vezes a gente tem uma equipe nos Correios que fica encarregada de fiscalizar esses produtos que tá. Assim, de cerca de 3.000 mercadorias que vêm diariamente pelos Correios, né? A gente faz uma triagem, tem um auditor fiscal nos Correios exclusivamente para isso e com uma equipe lá, e que com a experiência que eles têm, eles já veem algumas que têm indícios de ter maior risco de ter sonegação, né? Ou ter alguma irregularidade, vamos chamar assim, né? E com isso ele faz uma triagem inicial, né? Igual você falou aí, dessas assim, cerca de 2.000 que a gente faz por fiscalização mais apurada, cerca de 30% a gente encontra irregularidade, né? Por exemplo, se alguém manda para mim ou para você, para qualquer que mora aqui em Maceió, uma mercadoria de São Paulo, são roupas, para doação ao sertanejo, aí vem aquele montante. Como descobrir que aquela não é uma mercadoria adquirida numa confecção enviada sem nota para essa pessoa? Isso vai muito da experiência do fiscal, né? Mas muitas vezes, assim, toda mercadoria ela tem que vir com a documentação. Se ela vier com a documentação realmente comprovando que a empresa que está mandando é uma instituição de caridade, por exemplo, que está enviando para cá, para uma instituição também reconhecida, uma instituição de caridade reconhecida pela sociedade, é lógico que a gente aceita a documentação dela. O que acontece muitas vezes é que há transferência entre pessoas físicas, né? Ou então uma empresa manda muitas vezes sem nota fiscal num volume que caracteriza que aquilo ali vai ser intuito comercial, né? No caso que você está citando, por exemplo, aí de roupas. Muitas vezes a gente vê roupas em ótimo estado de conservação, né? Roupas novas, né? Para uma pessoa física aqui, né? Muitas vezes a gente fiscaliza e a pessoa, por exemplo, ela tem uma empresa de comércio de vestuário, por exemplo, né? E ela está mandando em nome de pessoa física, né? São vários indícios que a gente tem que pode-se constatar depois que é uma irregularidade realmente, ou pode ser feita uma averiguação e realmente verificar que aquela mercadoria realmente se destinava àquele fim. E funciona também pela experiência do fiscal ou também pela malha fina, exemplo da malha fina. Uma vez você cair na malha fina na Receita Federal, você vai ser
acompanhado o resto da vida na sua declaração. Infelizmente, tem pessoas que têm certo costume de fazer determinadas práticas, né? Então, a Secretaria tem assim, informações de algumas empresas, de algumas pessoas, ou determinada característica de produto. Tem produtos que têm mais incidência disso, o caso de roupas é um exemplo típico disso, né? Que tem mais incidência de haver irregularidade. Então, nesse tipo de mercadoria, a gente tem um cuidado maior, né? E também o volume, né? Às vezes, vem uma embalagem grande para uma pessoa física, tem que haver uma explicação por que ela está comprando aquilo. Pode ser até que seja isso mesmo, pode ser até que seja para doação. Agora, mesmo, como proceder, por exemplo, se um determinado volume cause desconfiança? Porque a carga é inviolável. Não, mas a gente tem uma parceria com os Correios, o seguinte, toda mercadoria que está vindo para a Secretaria, a gente tem condição de fiscalização, né? A mercadoria que chega nos Correios, a gente fiscaliza essas mercadorias todas. Em princípio, a gente tem autoridade para fiscalizar todas as mercadorias que chegam lá. Tá? Isso não existe problema para a gente. Não. Se uma peça de automóvel... Então, o que a gente não vai violar é correspondência. Se vier uma carta, uma correspondência para uma pessoa, isso a gente não fiscaliza, né? Agora, mercadoria, aí qualquer mercadoria está sujeita à fiscalização da Secretaria da Fazenda. Já abriram um pacote e viram lá um bocado de roupa suja? Porque em matéria de lava-jato, a gente está aprendendo a dar golpe, o brasileiro está aprendendo a dar golpe com a lava-jato, né? Os políticos estão ensinando a dar golpe a gente, né? Enfim, já se deparou com uma situação assim que chamou mais a atenção dos fiscais? Às vezes acontece mercadorias, por exemplo. Outro dia mesmo a gente teve uma situação que foi meio inusitada, assim. A gente pegou umas mercadorias, um monte de roupa, e a hora que a gente foi ver eram ternos Armani, uns 40 ternos, né, de grife, valor muito alto, né? E a hora que a gente foi ver, infelizmente, a mercadoria era até falsificada, né? Ou seja, a mercadoria que até está fora do mercado, que a Secretaria nem vai poder fazer. É uma mercadoria sujeita à incineração mesmo, né? A descarte, porque é a mercadoria que a gente não pode nem cobrar imposto, nem tributar em cima dela, né? E que isso acontece uma confecção clandestina. Isso, para endereço de não se sabe, para mercado ou para uso. Mas, de qualquer maneira, é uma mercadoria que está fora, né? Está fora. É mercadoria falsa, né? Então, mercadoria falsa, a gente nem tem pouca atuação em cima isso dela. Aí vai incinerar. Mercadoria para... Aí já são outros tipos de... Pela experiência de vocês, a origem da mercadoria, ela já tem, assim, um carimbo de desconfiança? Tem determinados tipos de mercadoria que estão mais propensos, vamos dizer assim, a ter irregularidade, né? Essas mercadorias que são compradas em empresas pequenas, até pela própria estrutura de quem está remetendo, né? Muitas vezes é uma empresa pequena que vende nesses sites de comércio eletrônico, né? E aí, pela própria estrutura deles, eles não têm muita estrutura até para venda interestadual, né? Que exige maior cuidado, maior conhecimento de legislação, né? Que cada estado, embora a legislação geral seja igual para todo mundo, cada estado tem sua particularidade em termos de legislação, né? Então, assim, uma empresa pequena, quando ela vende para outro estado, normalmente, nem sempre por querer cometer uma irregularidade, mas muitas vezes por desconhecimento da legislação toda, às vezes acontece de ter uma irregularidade. Então, essas mercadorias que vêm de empresas menores, com comércio eletrônico, a gente tem mais cuidado com elas. Parte o coração do fiscal, mas de qualquer sorte, é verdade ao brasileiro desconhecer a lei, né? Mesmo porque, assim, a gente tem que reconhecer que a legislação de ICMS é um pouco complexa mesmo, né? As empresas têm que ter uma certa estrutura para poder lidar com ela, principalmente quando lidam com o país inteiro, né? Explique melhor para a gente essa situação da divisão dos impostos. Origem e destino. Até antes de 2015, né, na Emenda Constitucional 87, que foi de 2015,
até muita gente fala que o imposto em Alagoas é muito alto, que o imposto em São Paulo é 7%. Na verdade, o imposto no Brasil inteiro é quase a mesma coisa, né? Tudo fica, o ICMS fica em torno de 17%, 18%, é a média do país inteiro, né? O que acontece muitas vezes é que esses 17%, 18%, eles são repartidos entre os estados de origem e o estado de destino, né? Antes da emenda constitucional 87, apenas era repartido entre os estados de origem e destino quando vinha para contribuinte no estado de destino. Uma empresa em Alagoas que comprasse no estado de São Paulo, por exemplo, vinha os 18% que normalmente é em São Paulo, que até mais do que era mais do que em Alagoas, ficava, se fosse um contribuinte em Alagoas, uma empresa contribuinte, ela ficava 7% para São Paulo e os outros 10% vinha para o estado de Alagoas, né? Dos 17% de Alagoas. Havia uma repartição dessa receita do ICMS, né? Quando vinha para não contribuinte, pessoa física ou mesmo pessoa jurídica que é não contribuinte de ICMS, toda essa tributação ficava para o estado de origem. Então, por exemplo, se a alíquota em São Paulo era de 18%, todos os 18% ficava para São Paulo, né? Estou dando exemplo São Paulo, ou qualquer outro estado do Sudeste e Sul, né? Com a emenda constitucional 87, as mercadorias que vêm para Alagoas, que são para não contribuintes, né? A emenda constitucional ela deu um prazo de 4 anos que vai ocorrer essa mesma repartição que existe com pessoa física, com pessoa jurídica contribuinte, vai existir para pessoa jurídica não contribuinte ou para pessoa física, né? Ou seja, até 2019, essa repartição vai estar igual. Ela começou, na verdade, a emenda constitucional foi 87, mas ela começou a valer, ela foi em 2015, mas ela começou a valer a partir de 2016, a partir do ano passado. Então, era para ser, inicialmente se pensou em ser 20, 40, 60, 80 e 100% dessa repartição, né? Ficar igual para os dois. Como ela começou a valer a partir do ano passado, ela já começou com 40%, ou seja, essa diferença de alíquota que existe aqui, ela ficou 40% para o estado de destino e os outros 60% para o estado de origem. Vai gradativamente até 2019 passar a ser 100%. Então não vai ter mais diferença entre se for enviada uma mercadoria para contribuinte pessoa física e não contribuinte ou para contribuinte no estado de destino. Eu acho até que é uma medida justa, né? Porque realmente o imposto ele tem que ser usado em benefício principalmente de quem está pagando ele, né? E o ICMS, como é um imposto indireto, o contribuinte que efetivamente paga para ele é o consumidor final. Se ele está no estado de destino, que é Alagoas, no caso nosso aqui, é justo que o Alagoas receba uma parte mesmo quando vem para a pessoa física. Uhum. Né? Bom, explicado, eu queria só saber agora o percentual de irregularidade do montante que chega de mercadoria, quanto está irregular, mais ou menos? É isso que eu te falei, do número que a gente vê pelos Correios, assim, 30% da mercadoria que chega lá e que a gente tem uma fiscalização mais apurada, a gente encontra irregularidade, né? É um número alto, eu acho, hoje ainda, né? Olha, conversamos com o Luiz Augusto Mota, ele é chefe de fiscalização de fronteiras. Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço. Depois do intervalo, o nosso assunto é um projeto que pretende reduzir as penas dos detentos do sistema prisional de Alagoas através da leitura.